Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Israel, eu pertenço ao Grupo Espírita Solidariedade, pedindo neste momento o envolvimento dos benfeitores espirituais do Mestre Jesus, que estejam conosco nesta noite, nos trazendo conforto e conhecimento, e trazendo um pouquinho também do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este é o tema do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro deste capítulo, nós temos o tema Mundo de expiações e de provas. O que seriam as expiações e as provas? As expiações nada mais são do que a purificação de crimes ou faltas cometidas, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. E as provas são testes, ensaios que fazemos de alguma coisa, experiências que passamos, competição, ato de avaliar a veracidade de um fato, uma comprovação. Se pegarmos as duas palavras, nós vamos ver que o texto tem muito a ver com o significado de expiações e provas. A Terra, ela é um planeta que nos traz muitos obstáculos no dia a dia, devido ao orgulho, devido ao egoísmo e devido ao fato de nós, seres humanos, muitas das vezes, espíritos que estão na caminhada evolutiva, termos muitos defeitos. E é por isso que nós temos a pluralidade das existências, justamente para que a gente consiga consertar estas expiações as quais nós passamos. Como nós vimos aqui na leitura, são compensações de crimes ou faltas, essas expiações. São algo que fazemos em outras encarnações e que trazemos no histórico do nosso espírito para esta vivência, para esta encarnação. E por isso nós passamos por certas dificuldades. E é lógico, não nos é permitido saber o que nós cometemos de faltas, até de crimes que fizemos em vidas anteriores. E por isso nós passamos por tantas dificuldades. E muitas das vezes nos perguntamos por que estamos passando por isso? Por que tanta dificuldade? Por que tanta pobreza? Por que tanta falta de comida? Por que tanta diferença social? Cada um colhe aquilo que planta. E se nós começarmos a levar isso ao pé da letra, teremos um entendimento melhor sobre as nossas expiações. E as provas são testes para testar a nossa fé, testar o nosso aprendizado, fazer com que nós buscamos a solução para os nossos problemas. E isso é evoluir, é transformar a nossa vida. Por isso que nós temos a inteligência, por isso que nós evoluímos. No começo, nós chegamos como seres primitivos e com o passar do tempo nós fomos adquirindo conhecimento e inteligência. Só que não basta só isso. Nós precisamos, além da inteligência, do crescimento moral, do crescimento espiritual. O material é necessário, sim. Mas de que adianta termos tantas coisas materiais se nós não soubermos dar a destinação correta para isso? Por isso é que nós vemos hoje tantas pessoas com muito e tantas pessoas com poucas coisas. Isso não quer dizer que ter muito é um pecado. Isso não quer dizer que ter muitas coisas é errado. Mas a partir do momento que nós temos o excesso, é sempre bom, né, que nós possamos dividir um pouco disso que temos com o nosso próximo. Até mesmo a nossa inteligência, até mesmo a nossa espiritualidade. Quando nós passamos a pensar no próximo, nós não podemos ajudar apenas de maneira material, nós podemos ajudar de maneira espiritual, acolhendo, conversando, orientando na medida do possível e da nossa inteligência. E nos é dado aquilo que merecemos. Não vamos ter nem mais nem menos do que do nosso merecimento.
E é por isso que nós estamos aqui sendo provados, expiando as nossas culpas. Porque nós temos que saber que lidar com essas limitações, às vezes, que a vida coloca em nossos caminhos. E isso é bom. Nós não podemos maldizer a Deus porque temos essas experiências ruins nas nossas vidas. As doenças, ou às vezes a falta do alimento, que muitos têm. Mas se nós soubéssemos o que nós já fizemos em vidas anteriores, com certeza, com certeza, nós vamos saber o significado de todas essas dificuldades às quais passamos. Se você às vezes tem um problema de falta de dinheiro, é porque em outras existências você não soube lidar com isso. E você está tendo de novo uma nova oportunidade para ter esse aprendizado. Ou não, ou simplesmente é uma prova para testar a sua fé, testar o quanto você vai conseguir se sair bem desta prova. É importante nós sabermos sofrer, como é importante também nós sabermos aproveitar as virtudes que nos são dadas. A inteligência é dada aos espíritos por um critério de evolução, para que ele possa ajudar os outros que têm menos conhecimento. Ajudar aqueles que são primitivos, são semi-civilizados, porque cada um está no seu tempo de evolução. Cada um está no tempo que precisa estar, nem mais, nem menos. E é por isso que nós precisamos do Evangelho de Jesus. É por isso que nós precisamos do conhecimento religioso. É por isso que nós precisamos do conhecimento científico, do conhecimento filosófico. Mas, acima de tudo, nós precisamos do crescimento moral. Saber ajudar o nosso próximo, saber ser caridoso, não só com o próximo, mas conosco. Porque a partir do momento que nós fazemos a nossa leitura interna, tiramos os nossos vícios, começamos a nos conhecer melhor, com certeza a nossa evolução será mais fácil. Como diz no texto, a Terra é um planeta de vícios, a Terra é ingrata, ela vai colocar muitos obstáculos, porque o homem que aqui está, ele ainda não tem o conhecimento total de todas as coisas. Não ainda lhe foi revelado todo o conhecimento moral. E por isso é que nós estamos sempre errando, levantando e caminhando. Por isso que se tem a expressão, errar é humano. E a partir do momento que nós começamos a olhar os nossos erros e buscar a correção, a gente começa o nosso caminho no grau de evolução. A gente começa a ver que precisamos estar mais à frente, precisamos estar aprendendo, precisamos reconhecer aquilo que nos faz mal, aquilo que nos traz as coisas más e nos aproximar de coisas boas, de boas ações, de ajudar o próximo, seja materialmente, espiritualmente, da maneira que você puder ajudar, porque cada um dá aquilo que tem. Eu não posso dar o que não tenho. Se eu não tenho bens materiais, eu não posso prometer dar bem material ao meu irmão. Mas se eu tenho conhecimento, se eu tenho caridade, eu vou ajudá-lo da melhor forma possível, repartindo até mesmo o pouco que eu tenho. E é essa a lição que fica. Jesus, quando passou pela terra, ele passou por todo tipo de expiação e prova. Mesmo sendo um ser evoluído e o governador da terra, ele se propôs a passar por este caminho, a sofrer até muito mais do que muitos sofrem no nosso planeta. E ele passou por tudo. Por quê? Para ser exemplo. Para que quando nós o procuremos em nossas orações, procuremos consolo, ele pode nos dizer: eu sei o que você está passando. E é diante disso que nós devemos perseverar na nossa fé. Nós devemos acreditar que tudo que é colocado em nosso caminho de obstáculo é porque nós precisamos passar por isso. Nada vem a nós se não for de nosso merecimento. Nenhuma pedra é colocada no nosso caminho se nós não tivermos a capacidade de removê-la. E se a expiação é nos dada, é porque nós precisamos passar por ela. Seja uma doença,
seja a falta de um bem material. Tudo isso é motivo para que a gente busque a nossa evolução e que a gente busque não fraquejar. Tudo isso na teoria é maravilhoso, mas na prática, para nós que somos seres em evolução, é muito difícil e se torna cada vez mais difícil à medida que o tempo vai passando. E se nós não nos regenerarmos, se nós não buscarmos o bem, nós não vamos conseguir evoluir, porque a maior evolução é sabermos passar por essas dificuldades bem, aceitando aquilo que é colocado no nosso caminho. Esse é o melhor resultado das nossas provas, o saber sofrer. Aí vocês vão me indagar, mas nós precisamos saber sofrer? Com certeza, porque senão nós não teríamos um motivo de aqui estar. Nós não vamos saber o porquê estamos aqui. E quando pegamos o Evangelho de Jesus, quando pegamos as palavras que ele deixou para nós, é isso que ele quer nos dizer. Que a gente combata o melhor combate, que a gente saiba carregar a nossa cruz como ele carregou a dele. Jesus sofreu por nós, ele não pestanejou, ele em nenhum momento ele desistiu da sua prova. Ele a cumpriu com muito amor e com muito carinho. E por que nós não podemos fazer o mesmo? Então, meus irmãos, a lição que fica é que Jesus está preparando uma morada melhor para cada um de nós. E se nós soubermos passar pelas nossas provas e pelas nossas expiações, com certeza, um dia, não importa quando, nós vamos receber o abraço melhor, o abraço caloroso do nosso Mestre Jesus. Isso sem contar que todos os dias ele nos carrega no colo, ele nos incentiva, ele coloca os melhores espíritos, anjos da guarda, benfeitores espirituais ao nosso lado, para que a gente não desista da nossa caminhada. E sempre que a gente comete erros, que a gente tropeça nessa caminhada, lá está ele, na figura dos seus benfeitores, para nos levantar e nos dar coragem para que nós possamos seguir caminhando em frente. Então a lição que fica é de saber sofrer, com amor, com caridade, sem orgulho e sem egoísmo. E que um dia todos nós vamos conseguir chegar nesse objetivo. Que a gente tenha teoria, mas que a gente tenha mais prática do que teoria. Porque de nada adianta palavras belas, muito conhecimento, se a gente não tem a prática da caridade. E sem caridade não há salvação, meus irmãos. Uma boa noite e muita paz a todos.